Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1 a 50, a defesa de Estevão. 51 a 53, Estevão reprova os judeus pela morte de Cristo. 54 ao 60, o martírio de Estevão. Vamos lá. Do versículo 1 ao 16. Estevão foi acusado de blasfemar contra Deus. Como consequência, demonstra que é filho de Abraão e valoriza a si mesmo como tal. Os passos lentos com que a promessa feita a Abraão avançava até seu cumprimento mostra claramente que tinha um significado espiritual e que a terra da qual fazia alusão era celestial. Deus sustentou José em suas tribulações e esteve com ele pelo poder de seu espírito, dando consolo à sua mente, concedendo-lhe favor diante dos olhos das pessoas com quem se relacionava. Estevão lembra os judeus de seu pequeno começo como um freio para o seu orgulho pelas glórias dessa nação. Também os faz lembrar da maldade dos patriarcas, de suas tribos, ao terem inveja de seu irmão José. O mesmo espírito ainda operava neles em relação a Cristo e seus ministros. A fé dos patriarcas, ao desejarem ser enterrados na terra de Canaã, demonstrava claramente que eles tinham consideração pela pátria celestial. É bom que à primeira manifestação de costumes ou sentimentos pervertidos, apressemo-nos a procurar recuperá-los. Se desejamos conhecer a natureza e os efeitos da fé justificadora, devemos estudar o caráter do Pai dos fiéis. Se desejamos conhecer a natureza e os efeitos da fé justificadora, devemos estudar o caráter do Pai dos fiéis. Sua chamada mostra o poder e a gratuidade da graça divina e a natureza da conversão. Aqui também vemos que as formas e distinções externas são como nada, quando comparadas com a separação do mundo e a consagração a Deus. Não desanimemos pela lentidão com que às vezes as promessas de Deus se cumprem. Os tempos de sofrimento são muitas vezes tempos de crescimento para a igreja. Quando o momento deles é o mais escuro e mais profunda a sua angústia, Deus está preparando a libertação de seu povo. Moisés foi agradável a Deus, é a beleza da santidade que tem grande valor diante dos olhos de Deus. Foi maravilhosamente preservado em sua infância, porque Deus cuida de maneira especial daqueles que têm destinado para um serviço especial. E se assim protegeu o menino Moisés, não assegurará muito mais os interesses de seu santo filho Jesus contra os inimigos que se reúnem contra ele? Eles perseguiram Estevão por argumentar em defesa de Cristo e de seu evangelho. Contra ele apresentaram Moisés e sua lei. Poderiam entender se não fechassem voluntariamente os seus olhos para a luz, que Deus os livrará em Cristo de uma escravidão pior do que a do Egito. Ainda que os homens prolonguem as suas misérias, o Senhor cuidará de seus servos e concretizará os seus desígnios de misericórdia. Versículo 30 a 41. Os homens se enganavam se pensam que Deus não pode fazer o que vê que é bom em alguma parte. Pode levar o seu povo ao deserto e ali falar-lhes de consolo. Apareceu a Moisés em uma chama de fogo, porém o arbusto não se consumia, o qual representava o estado de Israel no Egito, onde, ainda que estivesse no fogo da aflição, não foram consumidos. Isso também pode ser visto como um símbolo da assunção da natureza humana por meio de Cristo e da união das naturezas divina e humana. A morte de Abraão, Isaque e Jacó não podem romper a relação do pacto entre Deus e eles. Nosso Salvador prova, através disso,
o estado futuro, Mateus 22:31. Abraão morreu, mas Deus ainda é o seu Deus, portanto Abraão ainda vive. Bem, esta é a vida e a imortalidade que é trazida à luz pelo Evangelho. Estevão mostra aqui que Moisés foi um tipo eminente de Cristo como libertador de Israel. Deus se compadece dos problemas de sua igreja e dos gemidos de seu povo quando sofre perseguições. E a libertação deles brota de sua compaixão. Essa libertação tipifica a que Cristo proporcionou quando desceu do céu por nós, os homens, e para a nossa salvação. Esse Jesus a quem agora rejeitaram, nossos rejeitaram, como seus pais rejeitaram a Moisés, é o mesmo Deus, é o mesmo que Deus levantou para ser príncipe e salvador. Nada se diminui da justa honra de Moisés, ao dizer que ele foi somente um instrumento cujo brilho é infinitamente superado por Jesus. Ao afirmar que Jesus deveria mudar os costumes da lei cerimonial, Estevão estava muito longe de blasfemar contra Moisés, a quem, na realidade, honrava. Demonstrou como se cumpriu a profecia de Moisés, que era tão clara. Deus, que lhes deu estes costumes através de seu servo Moisés, podia mudar o costume por meio de seu filho Jesus. Porém, Israel rejeitou Moisés e desejava voltar para a escravidão, mostrando que muitos homens não obedecerão a Jesus, porque amam este mundo mau e se regozijam em suas obras e inventos. 42-50. Estevão reprovou diante dos judeus a idolatria de seus pais, a qual Deus os entregou como castigo por tê-lo abandonado anteriormente. Não foi uma desonra, mas honra para Deus que o tabernáculo desse lugar ao templo, e agora o templo terreno deve dar lugar ao espiritual, e assim será quando, ao final, o templo espiritual dê lugar ao eterno. Todo o mundo é o templo de Deus, onde ele está presente em todas as partes, enchendo com a sua glória. Então, que necessidade tem de ter um templo onde manifestar-se? Essas coisas mostram seu eterno poder e divindade, como o céu é o seu trono e a terra o estrado de seus pés. Nenhum de nossos serviços beneficiam aquele que fez todas as coisas. Depois da natureza humana de Cristo, o coração quebrantado e espiritual é o templo mais valioso para ele. 51-53. Parece que Estevão prosseguiria, demonstrando que o templo e o serviço do templo chegariam ao fim, e que dar lugar à adoração do Pai em espírito e em verdade seria glória para ambos. Porém, ele se deu conta de que eles não o suportariam. Portanto, se calou, e pelo espírito de sabedoria, coragem e poder, repreendeu fortemente seus perseguidores. Quando argumentos e verdades claras provocam os opositores do Evangelho, deve-se mostrar a eles a sua culpa e perigo. Estes, como seus pais, eram obcecados e soberbos. Em nossos corações pecaminosos há algo que sempre resiste ao Espírito Santo, uma carne cujo desejo contra o Espírito e essa batalha contra os seus movimentos. Porém, no coração dos eleitos de Deus, essa resistência será vencida quando a plenitude dos tempos chegar. A partir de então, o Evangelho era oferecido não por anjos, mas pelo Espírito Santo. Mas não o abraçaram porque decidiram não estar de acordo com Deus, fosse em sua lei ou em seu Evangelho. A culpa lhes endureceu o coração e procuraram o alívio assassinando aquele que os repreendia, ao invés de chorarem
e pedirem misericórdia. Versículo 54 ao 60. Nada é tão consolador para os santos moribundos, ou tão animador para os santos que sofrem, do que ver Jesus à destra de Deus. Bendito seja Deus. Pela fé podemos vê-lo ali. Estevão fez 2 breves orações em seus momentos de agonia. Nosso Senhor Jesus é Deus, ao qual devemos buscar e em quem devemos confiar e nos consolar, vivendo ou morrendo. Se esta for a nossa preocupação enquanto vivermos, será nosso consolo quando morrermos. Aqui há uma oração por seus perseguidores. Ainda que o pecado tenha sido grande, e mesmo que lhes pesasse no coração, Deus não os lançaria na conta deles. Estevão morreu de uma maneira tão rápida como homem algum morreu antes. Porém, ao morrer, foi dito que dormiu. Ele se dedicou à tarefa de morrer com tanta compostura como se houvesse ido dormir. Despertará novamente na manhã da ressurreição para ser recebido na presença do Senhor, onde há plenitude de gozo, e para compartilhar os prazeres que estão à sua destra para sempre. Isso aqui foi o comentário do capítulo 7 de Atos do Mateus Henry.